ser persuadidos por Deus, convencidos por Deus. É bom você vir para a igreja. Os pastores amam quando você dá dízimos, quando você coopera com a obra do Senhor, quando você congrega. Isso é bom demais. Mas mesmo essas atitudes cristãs, elas não revelam o tamanho da nossa convicção em Deus, o tamanho da nossa persuasão, o quanto nós estamos persuadidos no Senhor. Vocês estão aqui? Amém. Aleluia. Aqui em Mateus capítulo 8, nós temos uma passagem maravilhosa de um certo centurião. A Bíblia não diz o nome dele, mas o identifica como um determinado centurião. Alguém que trabalhava, que servia como soldado nas legiões romanas. E diz o texto aqui, Mateus capítulo 8, e a partir do versículo 5. Ele diz assim, Mateus capítulo 8 e o versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe diz: eu irei curá-lo. Por favor, diga assim: esse é o meu pastor. Esse é o meu pastor. Aleluia. Perceba que Jesus não disse assim: ele que se vire, ele que deu seus pulos. Não, Jesus disse assim: eu irei curá-lo. Aleluia. E essa sempre será, sempre foi e sempre será a disposição de Deus para as nossas vidas. Amém, amados? Amém. Você está passando por uma situação difícil, Jesus veio para resolver o problema. Amém. Aleluia. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Por favor, diga assim comigo: uma palavra. E continuou, diz assim: pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, faz isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Aleluia. Por gentileza, diga assim comigo: admirou-se Jesus. Olha que coisa fantástica. Se você ler sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse, os 66 livros da sua Bíblia, você não vai encontrar muitas passagens, ou posso te garantir, você vai encontrar muitas poucas passagens a respeito de alguém que deixou Deus admirado. Pessoas que se admiraram com o que Deus fez, com o agir de Deus, com o sobrenatural de Deus, tem muitas na Bíblia. Mas pessoas com as quais Deus ficou admirado, tem poucas. Agora, se você é inteligente, se você é uma pessoa sábia, você pode fazer um link hoje à noite. Algo que deixou Jesus admirado, tipo de queixo caído, deveria ser algo que deveria chamar a nossa atenção. Algo que deixa Deus assim, tipo, sem palavras, que deixa Deus assim, extasiado, feliz, deveria ser algo que merecia a nossa atenção e ser objeto do nosso estudo. Vocês estão aqui? Nesse caso aqui foi a fé deste centurião. Uma coisa me chamou muita atenção enquanto meditava nesse texto. Este centurião, ele não era do povo de Israel. Parafraseando, eu diria assim, ele não era da igreja, não era do meio dos crentes. E para este centurião, Jesus ficou admirado com a fé dele, e Jesus chegou mesmo a dizer: nem mesmo em todo Israel eu encontrei uma fé como esta. Isso é maravilhoso, mas também é uma faca de dois gumes. Porque uma perguntinha da noite começa a surgir. E vocês não vão escapar dela hoje à noite.
Será que Deus está encontrando lá fora uma fé que Ele gostaria de encontrar aqui dentro? Será que nós estamos contemporaneizando, indo para a igreja apenas para assistir culto, gostar do louvor, dar uma ofertinha, voltar para casa e continuar com a mesma vida? Ou será que a nossa vida de fé, ela tem sido resultado de convicções em Deus? Convicções que têm mexido conosco, convicções que têm trazido resultado na nossa vida. Este centurião, ele deixou Jesus pasmo, deixou Jesus de boca aberta, Jesus assim admirado. E eu digo para você, ele não apenas falou, manda uma palavra, e meus criados ficará curado, mas ele começou a mostrar os fundamentos da sua convicção. Ele disse assim, olha, eu também, Jesus, sou homem debaixo de autoridade. É como se ele estivesse dizendo assim, eu não estou falando da boca para fora não, eu não estou falando só por falar não, cura meu criado, Senhor me cura, Senhor me abençoa. Ele não falou só da boca para fora, ele tinha convicção. E como era a convicção dele? A convicção dele era assim, olha, Senhor Jesus, eu também sou homem debaixo de autoridade. E quando eu digo ao meu criado, vai, ele vai, vem, ele vem, faça isso, ele faz. Sabe o que isso significa, amados? A pessoa que sabe o que está falando. Não foram todas as pessoas que chegaram diante de Jesus e sabiam, tinham convicção daquilo que estavam falando. Algumas vezes nós vemos Jesus chegando diante de um paralítico, chegando diante de um cego, lá de Marcos 10, 46 em diante, tem aquela famosa passagem do cego Bartimeu e várias outras. E diante de um paralítico assim, lá no tanque Betesda, diante de um cego Bartimeu, Jesus perguntou, o que você quer que eu faça? Pessoas às vezes até brincam com isso, tipo, mas se a pessoa era cego, a coisa mais óbvia do mundo é que ela quisesse enxergar. Se ela era paralítica, a coisa mais óbvia do mundo era que ela quisesse andar. Mas mesmo para pessoas assim, Jesus perguntava, o que você quer que eu faça? A pergunta parece óbvia demais, mas eu digo para você, não é apenas uma pergunta óbvia. Tudo que Jesus queria encontrar era convicção nas pessoas. Uma resposta de convicção. Uma resposta que estivesse no coração daquela pessoa. Aquele cego Bartimeu, por exemplo, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz o texto que ele gritava, e gritava mais alto, e o povo mandava ele calar. Os próprios discípulos, os próprios irmãos da igreja, pedindo, cala a boca, cego, cala a boca, cego. E diz o texto que ele gritava mais alto ainda, mais alto ainda, mais alto ainda. Sabe o que é gritar mais alto ainda? Isso é resultado de convicção. Alguém pode dizer assim, e se Jesus não parasse? Mas não importa, o importante é você ter convicção. Porque é a sua convicção quem vai tocar em Deus. A sua convicção na palavra, a sua convicção em Deus, a sua convicção na fé tem muita importância para Deus. Multidões seguiam Jesus, grandes multidões seguiam Jesus, mas muitas vezes Jesus parava para atender uma pessoa cheia de convicção. Aleluia. Nós temos no rei Davi um exemplo de alguém que desde cedo, desde quando ele não era conhecido, desde quando a Bíblia nem cita o nome dele, ele se desenvolveu uma vida de convicção em Deus. Eu imagino que esses salmos maravilhosos, tipo o Salmo 23, Davi, ele louvava ao Senhor, ele confessava, louvores são confissões cantadas, ele confessava a sua fé, mesmo quando
quando ele não era famoso, não tinha altar, não tinha púlpito, não tinha palanque, ele não era rei, não era ungido. Lá, quando ninguém via, lá estava Davi salmodiando ao Senhor. E o que ele estava fazendo? Gerando convicções de fé no seu coração. Mais na frente, Davi foi uma das pessoas que mais enfrentaram adversidades e inimigos. Mas eu digo para você, ele não teria vencido nenhuma batalha se ele não tivesse gerado convicções em Deus no seu coração. O primeiro grande combate de Davi, todos nós conhecemos, desde o maternal, desde o jardim da infância, desde que você frequentou a igreja de criança, você lembra desse combate. Talvez seja uma das coisas que mais você lembra da Bíblia, que foi o combate entre Davi e Golias. Está vendo que vocês são sabidos? Mas sabe que antes de enfrentar Golias, Davi ele teve uma trajetória. E na sua trajetória, a palavra nos fala que no dia que Deus enviou o profeta Samuel para ungir, o próximo rei de Israel, que seria Davi, Samuel foi até a casa de Jessé, o pai de Davi, e o pai de Davi colocou todos os 7 irmãos de Davi diante do profeta, os bonitões, que já eram inclusive varões de guerra, preparados desde a mocidade. Eram mais velhos, eram grandões, eram bonitões, e eram os mais indicados para ser o próximo rei de Israel. E diz a sua Bíblia que eles eram tão aparentemente preparados, que o próprio profeta Samuel não foi qualquer profeta na Bíblia, amados. Samuel foi um profeta que desde o ventre da mãe dele já era consagrado ao Senhor. Agora imagine aqui, Samuel, diante daqueles 7 irmãos de Davi, quando ele olhou para o bonitão, grandão, ele disse assim: certamente está diante de mim o rei de Israel. Sabe que, às vezes, se a gente não vigiar na nossa vida, até irmãos que têm chamados na igreja podem se deixar levar pelas aparências. Eu saí um pouco da mensagem, mas você precisava ouvir isso. Presta atenção nisso aqui. A mensagem aqui, o ponto que eu quero fazer com você na casa do pai de Davi, é que o pai de Davi colocou todos os irmãos diante do profeta, tipo assim, no dia do culto, no momento do mover de Deus, o pai de Davi colocou todo mundo lá na frente para o profeta orar por eles, mas não se lembrou do seu filhinho, que estava inclusive cuidando das ovelhas da família. Trabalhando. Deus ama quem trabalha. E o primeiro ponto é esse. Davi, ele começou a gerar convicções dentro dele, quando nem mesmo sua família acreditava nele. Mas na frente, quando ele foi levar um lanche na frente de batalha, lá estava Golias e o povo de Israel, os exércitos, se degladiando. E Davi foi levar comida para seus irmãos. Quando Davi fez menção do que estava acontecendo ali, Davi ainda era muito moço, muito jovem. Diz o texto que seus irmãos começaram a ridicularizá-lo. Começaram a debochar de Davi. Começaram a argumentar com ele. Quem você pensa que é? Agora você está pensando que é o quê? Você não está pensando que você vai lutar contra o gigante Golias, né? E começaram a debochar dele. E mais um ponto eu quero fazer com você. Enquanto Davi gerava convicções em Deus, nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. E você pode começar a entender a mensagem aqui, o que nós queremos transmitir para vocês. Muitas vezes, amados, a questão não é se os irmãos
a igreja, os pastores, a família, o patrão, se eles estão acreditando em nós. A questão é se nós estamos gerando convicções dentro de nós. Se nós estamos acreditando. Se tem uma coisa que a gente precisa aprender para o resto da nossa vida, é que você e Deus, só você e Deus, você já é muita gente. Você já é maioria. Você já é mais que vencedor. Você e Deus. Aleluia. Se você tiver pessoas lhe apoiando, pessoas lhe incentivando, pessoas acreditando em você, pessoas investindo em você, glória a Deus. Mas se não tiver, Deus é suficiente na sua vida. Aleluia. E finalmente, quando levaram Davi para apresentar ao rei Saul, para lutar contra Golias. Davi tinha se prontificado, eu vou lutar. O pessoal não acreditava, mas levaram ele até o rei. Quando ele chegou diante do rei, lá em 1 Samuel 17, e ele disse, olha, eu vou lutar contra esse gigante. Saul disse assim, olha o dedinho. Não, Ananina, não tem condição, você não tem a menor chance. E aí você começa a pensar, os pais não acreditaram nele, os irmãos não acreditaram nele, o rei não acreditou nele. Mas ele tinha convicções de Deus dentro dele. E a exemplo do centurião, as convicções de Davi eram interessantes. Ele argumentou com o rei, ele disse, olha rei, deixa eu falar uma história para você. Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, e certa vez apareceu um urso, e eu parti para cima dele, não deixei que ele pegasse as ovelhas, acabei com o urso. Numa outra situação, lá estava eu cuidando dos negócios do meu pai, e apareceu um leão querendo pegar as ovelhinhas. Eu parti para cima dele, destruí aquele leão. Do mesmo jeito, o rei vai ser com esse Golias. Aleluia. Convicções estavam sendo geradas dentro deles. É por isso que a gente costuma dizer, nunca devemos desprezar o dia dos pequenos começos, das pequenas experiências, daqueles momentos em que Deus te deu vitória. Ninguém estava vendo, mas você estava lá gerando convicções em Deus. E de repente, um outro momento, Deus te promoveu e você estava lá vencendo, gerando convicções em Deus. E o que são isso? São fases de preparação para a vitória maior que Deus tem na nossa vida, amados. Aleluia. Quem duvida que Golias era realmente um gigante? Se você ler 1 Samuel 17, você vai ver que o exército de Israel, quando ouvia as afrontas de Golias, eles se tremiam na base. O exército, amados, homens de guerra preparados, tinham medo, faziam xixi, perdoe a palavra aqui, xixi nas calças, com medo, porque Golias realmente era conhecido como um gigante. Mas diante das convicções que Davi gerou no seu coração, a gente começou a perceber que gigante de verdade se tornou foi a fé de Davi. Aleluia. Os nomes mudaram. De repente você não vai enfrentar um Golias hoje. De repente você não vai enfrentar uma mesma situação que eles enfrentaram naqueles tempos bíblicos. Mas eu digo para você, todos nós, no nosso dia a dia, enfrentamos situações adversas. Não existe um único crente nessa terra que não enfrente tempestades, adversidades, momentos de dificuldades. Todos nós enfrentamos tribulações. A questão não é se as tribulações existem. A questão é o quanto nós estamos convictos em Deus. Qual o tamanho da sua convicção? Daquilo que da parte de Deus Ele tem para você. Eu lembro de uma outra história bem famosa na Bíblia, dos 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Você já ouviu falar desses irmãos? Amigos na Bíblia, amigos de Daniel. Lá no livro de Daniel, no capítulo 3, e no versículo 17, fala sobre eles. De fato, para o império, eles eram conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso seriam tipo nomes esotéricos, nomes bruxos. Mas diante de Deus eles eram Ananias, Misael e Azarias.
E diz o texto que o rei foi incentivado a fazer uma imagem para que todos os seus súditos, todo o império, se prostrasse diante daquela imagem e adorassem a imagem do rei. Quando fizeram saber isso a Ananias, Misael e Azarias, eles deram uma resposta que merece a nossa atenção. Eu queria até ler com vocês, aqui no livro de Daniel, capítulo 3 e o versículo 17. Daniel, capítulo 3 e o versículo 17. Vocês estão aqui hoje? Amém. Aleluia. Aleluia. Daniel 3 e o versículo 17. Diz assim, versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Como você já conhece toda a história, eu vou ficar aqui só com a declaração desses amigos, Ananias, Misael e Azarias. O rei, por causa de Daniel, o rei praticamente quis dar mais uma chance para eles. O rei deu mais uma oportunidade para eles negarem o Deus deles e se prostrar diante daquela imagem, a imagem do rei. Só que a proposta é, se não se prostrar, serão lançados na fornalha de fogo ardente. Era mais uma chance. Era como se o rei estivesse dizendo assim, olha, é a última vez que eu vou falar com vocês. É pegar ou largar. E diante da proposta do rei, diante do rei, que poucas pessoas tinham acesso, Ananias, Misael e Azarias disse assim, olha, ó rei, se o nosso Deus, a quem nós servimos, ele quiser nos livrar, maravilha, glória a Deus. Mas se ele não nos livrar, fica sabendo uma coisa, ó rei, nós não vamos nos prostrar diante da imagem que foi criada. Amém. E nem vamos adorar essa imagem. Deixa eu confessar algo para vocês. Durante muitos anos, eu não entendia essa expressão desses amigos aqui. Porque para quem é da fé, para quem prega fé, para quem vive fé, a gente esperava que esses amigos aqui, esses homens de Deus, eles tivessem dito assim, ó rei, o meu Deus vai me livrar, e ponto final. Mas eles não falaram isso. Isso era o que eu esperava que eles tivessem falado. Eles disseram assim, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Agora, se ele não nos livrar, ó rei, fica sabendo de uma coisa, a gente também não vai se prostrar. A gente também não vai adorar essa imagem. E eu comecei a pensar, Deus ama a fé, mas eles não disseram que Deus ia livrar eles. Eles não declararam algo de fé, como eu supostamente no lugar deles teria feito. Mas eles tinham uma convicção de adoração, a quem adorar, a quem servir, diante de quem se prostrar. E a mensagem aqui é sobre convicção. E o ponto que eu quero fazer aqui com esses amigos, Ananias, Misael e Azarias, é que de repente eles realmente não sabiam o que ia acontecer, mas eles tinham convicção de quem eles adoravam. E sabe que isso tem importância para nós? Às vezes você não cresceu tanto, às vezes você não é tão poderoso, às vezes você ainda não é tão influente, às vezes você não é tão gigante ou maduro ou grande na fé, a ponto de ver coisas extraordinárias acontecendo por meio da sua vida. Mas sabe que em todos nós deve existir um ponto de partida, um ponto de convicção sobre de que lado nós estamos? De que lado nós estamos? Quão
fácil nós nos vendemos para uma proposta do diabo, ou quão resistente nós somos. Eu digo para vocês, eles não fizeram uma grande declaração de fé, mas eles tiveram um grande posicionamento na fé. Eles assim, olha, e basicamente disseram o seguinte: eu não sei o que vai acontecer, seja lá o que for que vai acontecer, uma coisa, ó rei, fique sabendo, nós não vamos nos prostrar. Nós não vamos aceitar o que o diabo tem para nós. Nós não vamos aceitar a proposta do diabo na nossa vida. Nós não vamos aceitar jeitinho brasileiro na nossa família. Nós não vamos aceitar mentira do diabo na nossa casa. Nós não vamos fazer negócios com o diabo. Foi isso que eles fizeram. Aleluia. Precisa ter muita convicção para isso, porque o resultado disso significou não apenas ter sido lançado na fornalha, mas diz o texto que o rei ficou enfurecido. E aí, se você disser não para uma proposta do diabo, e ele ficar enfurecido, o que você vai fazer? Ficar com medinho? E agora o que vai acontecer? Amados, nós precisamos ter tantas convicções em Deus, a ponto de, quando o diabo fizer uma proposta decente para nós, a nossa resposta deve deixar ele estressado. Em vez de você ficar se tremendo, quem deve ficar se tremendo é o diabo. É o diabo quem precisa ter medo do Deus que nós servimos, das convicções que nós temos em Deus. Diz o texto que o rei mandou acender 7 vezes mais aquela fornalha. 7 vezes mais. Chamou os homens mais fortes do império para empurrar Ananias, Misael e Azarias dentro daquela fornalha. Diz que quando eles empurraram os homens de Deus lá, eles morreram. E o rei assistindo. E mais na frente diz que quando o rei continuou vendo aquela cena, ele percebeu que tinham sido lançados 3 homens lá dentro. Ananias, Misael e Azarias. Mas agora está vendo 4 homens lá dentro da fornalha. E diz o texto que esses 4 homens não estavam se tremendo, morrendo de medo, ruim das unhas. Diz que eles estavam passeando. Diga assim comigo, passeando. Aleluia. Eu sei que nesses dias tem muita gente se estressando. Mas quando você tem convicções em Deus, amados, quem deve ficar estressado é o diabo. E você deve passear com o Senhor. Mesmo que você esteja dentro da fornalha de fogo 7 vezes mais acesa. Vocês estão aqui? Amém. Aleluia. Diz o texto que nem um fio do cabelo deles se queimaram. Nem cheiro de fumaça ficou neles. E mais na frente diz que o rei, impressionado com o que tinha acontecido, diz que o rei fez um decreto que todos os povos debaixo daquele governo precisavam reconhecer o Deus de Ananias, Misael e Azarias. E ninguém poderia falar mal desse Deus, porque esse era o único Deus verdadeiro. Boa notícia para mim e para você: o Deus deles é o mesmo Deus nosso. Eles tinham convicções em Deus. Deus está buscando gerar isso em nós nesses dias. Convicções em nossos corações. Convicções em 3 áreas essenciais da nossa vida. Convicções na nossa visão de Deus, de quem Deus é para nós. Convicções da nossa vida pessoal, quem nós somos em Cristo. O que nós somos nele, o que nós podemos nele e o que nós temos nele. E convicções do propósito de Deus na nossa vida. Amém, amados? São as 3 principais áreas da vida de um crente, onde ele precisa ter grandes convicções de fé. Quem Deus é para você? Eu sei que no passado, especialmente na Antiga Aliança, haviam muitos títulos, muitos nomes de Deus, muitas referências para Deus. O Todo-Poderoso, o Onipotente, o Onipresente, o El Shaddai, o Deus isso, o Deus aquilo. Mas eu digo para você, Deus, ele continua sendo Deus,
Para o mundo inteiro, Ele é Deus, mas o maior prazer de Deus é ser nosso Pai. Em todo o Novo Testamento, você nunca vai encontrar, nos 4 evangelhos, nunca vai encontrar Jesus se referindo a Deus como Deus. Porque para Jesus, nosso exemplo perfeito, Deus, Ele era o Pai de Jesus. Amém? Você diz assim, não, pastor, tem uma vez, eu estou lembrado aqui, o senhor esqueceu. Lá na cruz do Calvário, Jesus fez menção a Deus como sendo Deus. De fato, Ele falou algo que já estava inclusive profetizado. Ele disse assim, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? A única vez em que Jesus fez referência a Deus como sendo Deus. Agora, lembra disso. Quando Jesus falou isso, Ele estava levando o nosso pecado sobre si. Levando as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele estava literalmente se separando do Pai, espiritualmente. Levando os nossos pecados. Vocês estão aqui? Amém. E numa vida de pecado fazia sentido Ele tratar Deus como Deus. Mas hoje eu e você fomos redimidos do pecado. Amém. Da morte, da miséria, de tudo que o diabo planejou para nós. Nós somos redimidos e hoje nós somos filhos de Deus. Amém. Nós precisamos ter essas convicções dentro de nós. Inclusive, não apenas ter convicções, mas ter um procedimento, um comportamento, uma vida de oração, por exemplo, tratando Deus como Ele gosta de ser tratado, como Pai. Meu filho pode me chamar de Albério e eu vou responder para ele, mas o meu gosto como pai é que ele me trate como pai. Aleluia. E a Bíblia chega a dizer em Gálatas 4:6, que porque nós somos filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Até mesmo o Espírito Santo nos ajuda a termos um correto e bom relacionamento com o nosso Deus, tratando-o como Pai. Abba, Pai, considerando a autoridade paterna que Ele tem sobre as nossas vidas. Vocês estão aqui? Aleluia. Convicções em Deus. Diga assim comigo, convicções. Aleluia. Você tem convicção da presença de Deus em você? Eu diria assim, amados, se a nossa convicção da presença de Deus em nós fosse maior, nós erraríamos menos. Nós entristeceríamos menos ao Senhor. O Espírito Santo é Deus. Por favor, diga assim comigo, o Espírito Santo é Deus. E você sabe onde é que o Espírito Santo está no planeta Terra? Porque Deus está nos céus. Jesus está sentado à direita do Pai. E o Espírito Santo habitando em nós. Nós precisamos ter a convicção plena da presença do Espírito Santo em nós. Convicção de que nós nunca estamos sós. Convicção de que Ele é o nosso ajudador. Do que o Espírito Santo entende? Do que Ele é capaz de nos ajudar? Resposta, em tudo. Sabe que muitas vezes nós fazemos as coisas e às vezes a última pessoa que a gente lembra de consultar é o Espírito Santo. Nosso melhor amigo, nosso ajudador, Deus presente. Porque quando Jesus estava no meio das pessoas, Ele era Emanuel, que significa Deus conosco. Mas hoje Jesus está sentado à direita do Pai. E Ele enviou outro Consolador. Outro do mesmo tipo que Jesus. E esse Consolador se chama o Espírito Santo. Aleluia. Precisamos ser pessoas, ser uma igreja que tem convicção da presença do Espírito Santo. Do agir do Espírito Santo. Do poder do Espírito Santo, do que Ele é capaz de fazer na nossa vida e através das nossas vidas. Quantos sabem que Deus não tem filhos prediletos? Quantos sabem que Deus não faz acepção de pessoas? Deus é poderoso, amados, para usar qualquer um de nós em qualquer situação. Aleluia. Quando o apóstolo Paulo, o apóstolo mais famoso do Novo Testamento, se converteu,
lá em Atos 9, a Bíblia diz que havia lá em Damasco um discípulo chamado, quem lembra o nome dele? Um tal de Ananias. Não era Pedro, não era Tiago, não era André, Filipe, Bartolomeu. Não, Ananias. Quem era Ananias? Era alguém disponível na igreja. Alguém pronto para ouvir a voz de Deus. Eu digo para você, se você não tem nenhum título famoso, ministerial, pastor, apóstolo, ministro de louvor, diácono, se você não tem nenhum título, mas se você tem convicções em Deus, Deus vai te usar. Ninguém, nem o pai de Davi sabia quem era Davi, amados, mas Deus sabia, Deus conhecia. Deus não perde de vista os seus adoradores. Deus tem os olhos nos seus adoradores 24 horas por dia. Deus tem os olhos em você 24 horas por dia. Deus pode usar uma belezura de um pastor? Pode. Pode usar um profeta? Pode. Pode usar um evangelista? Pode. Mas Ele pode te usar também. Aleluia. Precisamos ter convicções em Deus, amados. Ser um povo convicto. Paulo estava nos seus últimos dias de vida, preso, acorrentado, e foram consultá-lo, e ele disse assim para Timóteo: Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Confissão maravilhosa, eu sei em quem eu tenho crido. Não somente eu sei no que creio, mas eu sei em quem eu creio. Eu não sou um alesado, um abestalhado, um abobado, um gospel que não sabe, não sei quem eu sou. Não. Sou filho de Deus, sou amado do Pai, sou abençoado pelo Senhor. O que nós somos nele, o que nós temos nele, o que nós podemos nele. Você precisa saber que a doutrina dos céus é quem Jesus te tornou em Cristo. A mensagem do Evangelho não é sobre doutrina de homem, pode isso, não pode aquilo, corta cabelo, não corta cabelo, rapa a perna, não rapa a perna. Não, amado, a mensagem do Evangelho é quem você é em Cristo. Segundo aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. É uma nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Não somente estar numa boa igreja, não somente ter um bom pastor, não somente ter uma boa denominação, não somente ter uma boa religião, mas estar em Cristo, amados, é novidade de vida. Tudo se fez novo aqui dentro. Agora você é filho de Deus. Agora você é da família de Deus. Agora você não é mais enganado, não é passado para trás. Não, agora você faz parte da elite celestial. Ninguém no universo é melhor do que você. Você é elite, você é filho de primeira classe. Você foi feito reino e sacerdote, geração eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você carrega a presença de Deus dentro de você. Como diria o pastor Humberto Albuquerque, alguém que carrega a presença de Deus dentro dele não é uma pessoa comum, não é uma pessoa normal. Você é sobrenatural só por ter a presença de Deus em você. Ser uma nova criatura, ser ungido do Senhor, ser abençoado, ter anjos lhe favorecendo 24 horas por dia. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia, você tem anjo de Deus lhe favorecendo. Muitas vezes até quando você não está apercebido, muitas vezes até quando você não está tão ligado, muitas vezes até quando você não está tão rendido, tem anjo de Deus te livrando do mal. Anjos valorosos, não é qualquer anjo não. Aleluia. Você é o melhor de Deus. Você é o melhor de Deus. Lá no passado eles diziam assim: nós somos vermes, miseráveis, pecadores, lixo, nadinha. E uma grande quantidade de evangélicos até hoje se pensa dessa forma. Um pensamento da antiga aliança. Mas por causa do sacrifício de Jesus,
Por causa do sacrifício perfeito, você foi redimido. Você teve o seu pecado anulado. Quando João Batista viu Jesus de longe, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus, que não disse que dava um migué, fazia de conta, dava uma nota promissória. Não, amados, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Jesus anulou o poder do pecado na minha e na sua vida. Enquanto nós vivíamos no pecado, o diabo podia nos acusar todos os dias. Mas hoje, que nós somos redimidos, aleluia, hoje somos nós, amados, quem falamos mais alto. Hoje somos nós quem temos ousadia. O povo que conhece o seu Deus, o povo que sabe quem ele é em Cristo, ele faz proezas. Anda de cabeça erguida. Não vive amedrontado, não vive assustado, não vive cheio de ansiedade, não vive estressado, angustiado, depressivo. Não, amados. Se você sabe quem você é em Cristo, você tem direito a viver como filho do rei nessa terra. Reinando em vida, pisando nessa terra como filho do rei, tendo autoridade, inclusive. Jesus disse: eis que eu vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Sabe qual é o poder de Deus na nossa vida? Para que serve o poder de Deus na nossa vida? Não é para você lutar com o diabo, não, mas é para você pisar. Você não entendeu a revelação? Que tem que batalhar com o diabo. Amados, o diabo já perdeu. Pastor, menos, pastor. Se o diabo já perdeu, como é que ele está pintando e bordando? Porque você está deixando. Quem tem que botar o diabo debaixo dos seus pés é você. Jesus já te deu autoridade. Jesus disse assim, olha o texto. Lucas 10, versículo 19. Eis que vos dou autoridade. Ele deu para mim e para você. Quem vai usar sou eu e você, se quiser. O diabo sabe que a gente tem autoridade. Só que às vezes tem crente com a cara pro ar. E tem mesmo. Sei não. Não, amados. Você não tem que andar com a cara pro ar como retardado, como débil mental. Um gospel esquizofrênico. Será que Deus quer? Será que eu posso repreender o diabo? Amados, quando você repreende o diabo em alguma situação na sua vida, até mesmo no seu salário, não é você que é o Todo-Poderoso, não. Deus, o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Mas Deus não requer que a gente seja o Todo-Poderoso, não. Ele só requer que você seja uma pessoa de fé. O trabalho de Deus é tipo 99,9%. O nosso é só crer e falar. Tipo assim, o pequenininho. Não é nem o dízimo. Só que às vezes é tão simples, é tão fácil, que a gente pensa assim, não, deixar para Deus, Deus sabe o que faz. Não, amados, não joga para Deus a autoridade que Ele mandou para você. Não devolve, não seja ingrato com Deus. É verdade que Deus é o Todo-Poderoso, Ele poderia fazer tudo com o poder dEle, mas deu na cabeça de Deus, eu nunca entendi isso, que Ele quis fazer por meio de mim e de você. Deus quis que o Evangelho fosse conhecido por meio de mim e de você, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem tem que pregar? Eu e você. Quem tem que dar bom testemunho? Eu e você. Quem tem que pisar serpentes e escorpiões? Eu e você. Quem tem que manter o diabo debaixo dos nossos pés? Eu e você. Vão ter situações que você vai ter que abrir sua boca e falar alto e em bom som. Pastor, mas eu já aprendi que o diabo não ouve, é o grito, não. Preste atenção nisso. Não é o grito que faz com que o diabo saia de uma situação na nossa vida, não. Mas muitas vezes a falta de grito revela o tamanho da nossa timidez. Não vou falar, não.
O diabo já sabe que eu creio. Vou pedir para o pastor orar. Não, o poder da nossa fé, a nossa autoridade não está no tom da nossa voz. Entenda isso. Mas muitas vezes o tom da nossa voz é exemplo como os nossos gritos de louvores, é exemplo como os nossos brados de louvores, é exemplo do nosso pular no Espírito, dançar na igreja, vai revelar onde está a nossa fé. Em várias situações na Bíblia, você vai encontrar até mesmo Paulo gritando, falando alto numa situação. De repente o diabo sabia se Paulo tinha ou não tinha autoridade. Mas muitas vezes, quando nós ousamos na fé, não é Deus quem tem que ficar em dúvida, ou quem poderia questionar se eu creio ou não creio, mas somos nós quem devemos deixar a nossa fé se expressar. Aleluia. Amém, amados? Amém. Aleluia. Muitas vezes você vai apenas sussurrar. Satanás, eu já te conheço, bate em retirada daqui. E ele sabe que você está falando em autoridade. Mas outras vezes você vai precisar liberar sua fé com força. Aleluia. Não para ele saber, mas para você saber que você está crendo. Houve uma situação, lá em Marcos capítulo 9, em que trouxeram um menino que rolava no chão. Diz o texto, e algumas versões diz que ele era epilético, ele estava com um espírito maligno atormentando a vida dele. E o pai do menino disse: olha, eu trouxe para os teus discípulos, e eles não puderam expulsar. Olha que situação curiosa. E o pai disse assim: se o Senhor puder fazer alguma coisa, me ajude, por favor. E Jesus se voltou para os discípulos e disse assim: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Jesus não alisava. Se você pensa que o pastor Alberto é duro, pensa aqui comigo. Aqueles discípulos eram os mesmos discípulos de Lucas 10, 17, onde Jesus mandou eles irem pregar o evangelho, expulsar demônios, curar enfermos. Eles foram. E tudo que Jesus falou para eles, eles fizeram e voltaram pulando de alegria, de júbilo, e declarando: até os demônios se nos submetem. Os mesmos discípulos. Mas agora, em uma outra situação, as mesmas criaturas se amedrontaram, ficaram com medo. Diz o texto que ali haviam fariseus, religiosos, pessoas críticas, chatas, tentando pegar eles. Tipo assim, como alguns crentes vão na igreja só para observar se o pastor sabe ou não sabe pregar. E lá estava os discípulos, tendo uma obra para realizar, tendo uma pessoa para ser liberta diante deles. Eles já tinham experiências, eles já tinham passado por aquilo, mas eles se acovardaram. No final do texto, Jesus disse assim: essa casta não sai senão pela oração e pelo jejum. E há quem pregue que Jesus estava querendo insinuar que a pessoa só pode expulsar demônios se ela orar. A questão não era essa exatamente. Mas uma vida de oração e jejum, ou melhorando isso, uma vida de consagração, uma vida de convicção em Deus, vai fazer com que você, diante da situação, você não se acovarde. Você não recue, não fique com medo, não fique apavorado, mas você enfrente aquela situação, sabendo que a autoridade foi dada para você. O poder é de Deus, amados. A gente só tem que ceder a nossa boca para Deus. Deixar Deus ser Deus nessa terra. Deixar Deus ser Deus na nossa casa. Deixar Deus ser Deus nos nossos negócios. Você pode profetizar para o seu salário, sim. Não estou gostando, pastor, do meu salário. Começa a profetizar para ele. E se seu salário estiver chamando você de pobre, miserável, né, coitadinho, aí você profetiza para ele com força. Amém, amados? Amém. Aleluia.
Seu salário tem que ser um bom servo seu. E não um crítico da sua vida. E não um palhacinho da sua vida para ficar tirando onda de você. Não, amados. Quem tem que estar por cima somos nós. Jesus nos chamou para estarmos por cima e não por baixo. Sermos cabeças e não caudas. Amém? Enquanto o Ministério de Louvor vem, deixa eu falar mais uma área que nós precisamos estarmos convictos daquilo que Deus tem para nós. No propósito de Deus em nossas vidas. O homem de Deus aqui, pastor Max, eu tenho me alegrado muito quando ele flui debaixo da unção de Deus com inspiração. E se você estava ligado durante o louvor, você percebeu Deus falando aqui: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, que planos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, pensamento de shalom. Diga assim comigo: shalom. Aleluia. Amado, durante essa semana, todos os minutos dessa semana, não esqueça, os pensamentos de Deus para a sua vida são pensamentos de shalom. Pastor, o que é shalom? Paz é mais do que paz. É você estar vivendo o melhor de Deus nessa terra. São pensamentos de bem-estar, de sucesso, de prosperidade, de crescimento, de avanço, de níveis mais altos, de salário melhor, de promoção no trabalho, de favor de Deus chegando, de bênção chegando, você nem sabendo de onde está vindo, mas você está debaixo do shalom de Deus. Deus é que sabe, Deus é que tem os pensamentos para nós, amados. Não são pensamentos de mal, não são pensamentos de doença, não são pensamentos de derrota, não são pensamentos de problema na família, não, amados. Deus não tem tempestade para nós, Deus não tem doenças para nós, Deus não tem morte para nós, Deus não tem tristeza para nós, Deus não tem depressão para nós, Deus não tem nada de ruim para nós. E o que Ele tem? Shalom, paz e prosperidade, viver o melhor dessa terra. Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Está com você. Saber os propósitos de Deus na sua vida. Ah, pastor, eu já sei que eu não sou evangelista. Sim, mas você existe para um propósito de Deus nessa terra. Você não é um zero à esquerda. Você não é um coitadinho. Você não é um derrotado. Você não é um Zé Ninguém. Você não é um coitadinho que ninguém vê. Não, você é alguém que Deus criou para um propósito nessa terra. Você é elite na família de Deus. Você é o melhor de Deus nessa terra. Deus tem orgulho de você existir. Você é totalmente diferente. Você viu aqui nossa irmã Carla, diferente de Kátia, diferente de Gláucia, diferente de Janaína. Por quê? Porque ela é única. Deus fez com um propósito. Porque ela é diferente de Kátia, não significa que ela é melhor ou pior. Ela é apenas diferente, amados. Deus, Ele é tão extraordinário que Ele fez pessoas extraordinárias de forma diferente, com dons e talentos diferentes, habilidades, talentos, dons, chamados. O seu chamado só você pode cumprir. Deixa eu falar algo para você. Você que é dessa igreja, você não está nessa igreja para ser um membro dessa igreja apenas, para sentar no banco da igreja apenas, para participar do culto apenas. Não, amados, você está nesta igreja para um propósito divino. Eu diria assim: tudo que funciona bem feito na terra, tipo um relógio, qualquer coisa que funcione bem, um carro, todas as peças precisam estar funcionando em sintonia.
eu digo para você, a igreja será melhor, a igreja será mais avivada, a igreja vai andar mais em amor, a igreja vai ser mais solidária, a igreja vai ter um potencial maior.